Capítulo 333, O poder do símbolo ancestral. Tradução, GP Revisão, Reisel. Enquanto olhavam para aquele sorriso frio no rosto de Lindó, os anciãos mais velhos, à esquerda e à direita, instantaneamente sentiram o couro cabeludo entorpecido. No entanto, seus rostos prontamente se tornaram sombrios. Embora o fato de Lindó ter conseguido derrotar Tesha fosse verdadeiramente chocante, ainda era o quartel-general do culto do fantoche fantasmagórico. Portanto, não seria uma tarefa fácil para ele transformar este lugar em um rio sangrento. Todos os membros de elite do culto do fantoche fantasmagórico escutem, ativem a grande formação defensiva. À medida que o comando dos anciãos da esquerda e da direita ecoava pela montanha, aqueles praticantes de elite do culto do fantoche fantasmagórico, originalmente chocados, rapidamente recuperaram os sentidos. Parece que a razão pela qual o culto do fantoche fantasmagórico foi capaz de possuir tal status na grande província desolada era em virtude deles serem realmente habilidosos. Mesmo neste momento, os praticantes do culto do fantoche fantasmagórico ainda não entraram em pânico. Em vez disso, seus números brilhavam enquanto ainda conseguiam permanecer disciplinados. Estrondo. Incontáveis praticantes de elite surgiram de todas as direções do local. Finalmente, todos simultaneamente bateram seus punhos no chão. Então, toda a montanha misteriosa do Yin Sombrio começou a vibrar vigorosamente. Com base nessa cena, era exatamente como ocorria um terremoto, já que inúmeras pedras rolavam continuamente pela montanha, causando uma comoção no meio da sede do culto do fantoche fantasmagórico. Soush, soush. Quando os praticantes de elite do culto do fantoche fantasmagórico bateram com os punhos no chão juntos, o pico da montanha de repente se separou. Então, inúmeras grandes colunas de luz penetraram no solo e se reuniram acima da misteriosa montanha do Yin Sombrio em um ritmo aterrorizante. Em um curto período de tempo, uma enorme imagem de formação brilhante encobriu todo o horizonte. Esta imagem gigante de formação brilhante emitia uma vibração extremamente aterradora de poder Yuan. Todo mundo poderia dizer que esta era a formação que foi formada a partir da força combinada de cada praticante do culto do fantoche fantasmagórico. Afinal, o culto do fantoche fantasmagórico era uma das três principais facções da grande província desolada e todos naturalmente sabiam que ainda tinham alguns truques. Neste momento, parece que esta grande formação brilhante e aterrorizante era, evidentemente, o truque final do culto do fantoche fantasmagórico. Eu nunca esperei. Lindó realmente conseguiu forçar o culto do fantoche fantasmagórico a usar a grande formação defensiva. Quando Muley viu essa cena, suas pálpebras se contraíram. Enquanto isso, a admiração encheu sua voz. Esta grande formação defensiva é extremamente complexa de se configurar. A razão pela qual o culto do fantoche fantasmagórico foi capaz de ativá-la rapidamente foi porque eles já estavam preparados. No entanto, depois de executá-lo desta vez, seria necessário uma quantidade enorme de esforço e tempo para usá-lo novamente. Portanto, nesse período de tempo, o culto do fantoche fantasmagórico perderá a proteção da grande formação defensiva e estará em perigo crítico. Isso porque neste momento, se outra facção escolher atacá-los, eles estariam sem sua defesa mais poderosa. Quando ele ouviu as palavras de Muley, os belos olhos de Mu Qianqian brilharam suavemente, antes que ela o olhasse, apenas para perceber que um brilho peculiar não estava brilhando em seus olhos. Neste momento, Tesha foi derrotado por Lindó na frente de inúmeros indivíduos. Este foi, sem dúvida, um enorme golpe para ele e o culto do fantoche fantasmagórico.
Além disso, a partir de agora, o culto do fantoche fantasmagórico não terá mais coragem para discutir uma aliança. Além disso, mesmo que tentassem, não seriam mais capazes de fornecer a mesma recepção de hoje. Com Tesha gravemente ferido, o atual culto do fantoche fantasmagórico estava em seu estágio mais vulnerável. Para facções como a seita do Grande Diabo e a Aliança Marcial, esta era uma oportunidade de ouro para eles. Neste meio ano, Tesha expandiu a influência de seu horrível culto do fantoche fantasmagórico e causou muito atrito entre eles. No entanto, como Muley e Uzus sabiam que Tesha estava no estágio avançado da manifestação, eles só podiam recuar. No entanto, agora, sua paciência valeu a pena quando finalmente surgiu uma oportunidade de ouro. Muley inclinou a cabeça e olhou para Muzu, que estava ao lado dele. Neste momento, outro líder também estava olhando para ele. Então, os dois lábios tremeram como um túnel de voz extremamente suave nos ouvidos um do outro. Você planeja fazer um movimento? Esta é a oportunidade perfeita. Se dermos ao culto do fantoche fantasmagórico a chance de se recuperar, no futuro, toda a grande província desolada definitivamente pertencerá a eles. Sim, mas vamos esperar primeiro e ver como Lindó lida com a situação. A grande formação defensiva do culto do fantoche fantasmagórico é extremamente poderosa e nós também estamos dentro dela. Se alguma coisa mudar, seria extremamente desvantajoso para nós. Sim, vamos ver como Lindó reagiria primeiro. Os dois eram ambos raposas velhas e astutas. Eles estavam claramente conscientes de que se eles fizessem um movimento agora, eles estariam declarando uma guerra total com o culto do fantoche fantasmagórico e seria um assunto extremamente severo. Portanto, se eles não estivessem totalmente confiantes na vitória, eles não fariam um movimento facilmente. Lindó, você é simplesmente demais. Você acha que o nosso culto do fantoche fantasmagórico não pode lidar com você? Assim como Muley e Uzus se comunicavam secretamente, na arena, quando os anciãos da esquerda e da direita viram que a formação fora ativada com sucesso, a raiva em seus corações se elevou instantaneamente. Então, eles rapidamente enviaram alguns praticantes de elite para recuperar Tesha gravemente ferido, antes de levantarem a cabeça e gritarem com raiva. No céu, Lindó abaixou a cabeça e olhou para aquela gigantesca imagem brilhante de formação. As vibrações de poder Yuan ondulantes eram extremamente alarmantes. De fato, mesmo as vibrações de poder Yuan no ataque total de Tesha não podiam ser comparadas a esta brilhante imagem de formação. Evidentemente, desta vez, o culto do fantoche fantasmagórico executou totalmente o movimento final. Lindó, se você for sábio, retire-se rapidamente agora. Nosso culto do fantoche fantasmagórico não quer uma infertilidade. Abaixo, a voz alta dos anciãos da esquerda e da direita soava continuamente. Pft, patético. Você acha que pode me deter? No entanto, no que diz respeito às suas palavras, Lindó preferiu rir. Em vez disso, a grande formação defensiva do culto do fantoche fantasmagórico foi de fato extremamente difícil de lidar. No entanto, não era como se ele não tivesse opções. Desde que ele se comprometeu a massacrar o culto do fantoche fantasmagórico hoje, ele não iria voltar atrás em sua palavra. Desde que você escolheu recusar a nossa gentileza e querer cometer suicídio, então nosso culto do fantoche fantasmagórico vai satisfazer o seu desejo. Os anciãos sênior esquerdo e direito ficaram furiosos com a risada de Lindó até seus rostos ficarem verdes. Então, ambos os céus da mão rapidamente mudaram.
Instantaneamente, uma série de terríveis vibrações de poder Yuan surgiram da grande imagem de formação brilhante que cobria todo o culto do fantoche fantasmagórico, enquanto pilares brilhantes surgiam rapidamente. Soush. Assim que o poder Yuan acima da grande formação cobriu todo o horizonte, um som como de vento quebrando soou. Prontamente, Xiao Yan e o pequeno Marten apareceram ao lado de Lin Do, antes de soltarem um rugido baixo e enfurecido. Evidentemente, eles podiam sentir quão formidável era essa grande formação. Lin Do, deixe-me ajudá-lo. Essa grande formação é bastante complicada. Pequeno Marten murmurou baixinho. Rapidamente, transformou-se em um pequeno raio de luz antes de entrar no corpo de Lin Do. Instantaneamente, um brilho roxo peculiar esguichou nos olhos dele. Com relação à sua oferta, Lin Do optou por não rejeitá-la. Mesmo tendo a vantagem na guerra de palavras, ele não se atreveu a subestimar essa grande formação defensiva. Afinal de contas, essa era uma formação gigantesca que era o esforço combinado de incontáveis praticantes de elite do culto do fantoche fantasmagórico. Portanto, se ele não tiver cuidado, ele pode acabar morto. Ramblio ramblio. Assim que o pequeno Marten entrou no corpo de Lin Do, a grande figura de formação brilhante abaixo de repente lançou rugidos semelhantes a trovões. Então, auréolas incandescentes invadiram de todas as direções a um ritmo alarmante, antes de finalmente se reunirem no centro daquela imagem brilhante. Lin Do, entregue sua vida. Quando eles sentiram que o formidável poder Yuan acima do quadro de formação estava prestes a entrar em erupção como um vulcão, os anciãos mais velhos, de esquerda e direita, imediatamente saíram furiosos. Em seguida, seus células de mão mudaram antes que a imagem de formação subitamente vibrasse. Então, um raio de luz parecido com um arco-íris irrompeu de dentro da imagem de formação com um alto swoosh. Aquele raio de luz brilhou no horizonte e parecia que todo o céu estava dividido em dois por esse feixe de luz destrutivo. Em toda parte que o feixe de luz passou, deixou uma marca visível no céu. Este ataque monstruoso fez com que todos aqui sentissem um medo peculiar percorrendo seus ossos. Mesmo um praticante do estágio avançado da manifestação acharia difícil escapar de tal ataque. Com base em Muley e nos cálculos dos demais, esse ataque foi provavelmente mais poderoso do que qualquer coisa que um praticante do estágio avançado manifestação pudesse executar. Um raio luminoso brilhou no céu enquanto a expressão de Lin Do se tornava solene também. Sob os olhares desconcertados da multidão, ele sentou-se diretamente no ar, antes que seus células de mão mudassem. Então, um antigo símbolo cheio de um perfume antigo emergiu rapidamente de cima de sua cabeça. Como se esguichasse, causou um vento furioso antes de se transformar em um grande buraco negro acima da cabeça de Lin Do. Arte devoradora, devor tudo. Um rugido profundo de repente ecoou no coração de Lin Do. Prontamente, aquele buraco negro começou a se contorcer rapidamente, antes que uma força devoradora excessivamente formidável saísse de dentro. Enquanto a força devoradora avançava, o feixe de luz que saiu do céu subitamente desapareceu, como se tivesse sido engolido por aquele buraco negro. Swoosh. Sob os olhares da multidão que estava espalhada pela montanha, aquele feixe de luz destrutivo que poderia até ameaçar um praticante do estágio da manifestação foi diretamente atingido naquele buraco negro que se contorcia. Estrondo. Quando viram essa cena, um sorriso venenoso instantaneamente brilhou no rosto dos idosos mais velhos, antes que seus células de mão mudassem enquanto eles gritavam. Baque! Depois que os dois gritaram, um ruído ensurdecedor subitamente explodiu de dentro do buraco negro. Então, uma vibração extremamente selvagem de poder Yuan varreu maniacamente.
Com base nessa visão, parece que eles estavam planejando explodir com força o buraco negro. Você acredita que o símbolo ancestral devorador será destruído pelo seu ataque? Davor. O corpo de Lindó começou a vibrar violentamente devido a esse choque. No entanto, um brilho venenoso rapidamente passou por seus olhos. Enquanto isso, o brilho roxo em seus olhos se tornou cada vez mais resplandecente, enquanto o tamanho daquele buraco negro cresceu instantaneamente várias vezes. Ao mesmo tempo, a força devoradora também surgiu rapidamente. Baz baz. Depois que a força devoradora surgiu, as tempestades de poder Yuan que estavam jorrando do buraco negro começaram a se dissipar instantaneamente a um ritmo alarmante. Enquanto isso, aquele feixe de luz que irrompeu de dentro do buraco negro foi instantaneamente devorado. Uá! Quando viram que Lindó havia interceptado à força o ataque da formação brilhante, uma série de exclamações irrompeu instantaneamente na arena. Na verdade, o medo surgiu nos olhos dos anciãos mais velhos, da esquerda e da direita. Afinal, eles eram totalmente incapazes de acreditar que Lindó pudesse realmente interceptar um ataque tão aterrorizante. Sua formação de merda de cachorro é meramente isso. Enquanto inúmeros pares de olhos olhavam admirados, no meio do ar, Lindó se levantou. Então, as palmas das mãos dele rodaram, enquanto uma força devoradora instantaneamente se materializou sob seu punho, antes de ele executar um soco. Punho devorador. Depois do impacto, incontáveis buracos negros se materializaram sob o punho de Lindó, antes de se transformarem em ventos fortes e solenemente bater contra aquela brilhante imagem da formação. Bum bum bum. Depois que foram atingidos por seu punho, inúmeros micro-buracos negros se estenderão, enquanto a força devoradora irrompeu adiante. Então, as vibrações do poder Yuan naquela gigantesca formação começaram a se dissipar em um ritmo alarmante, antes que toda a formação se desfizesse instantaneamente com um estalo alto. Xi, xi. Xi, xi. Depois que a grande formação explodiu, incontáveis praticantes de elite do culto do fantoche fantasmagórico empalideceram antes que a maioria deles imediatamente vomitasse um bocado de sangue fresco. Instantaneamente, um odor forte de sangue se estendeu por todo o pico da montanha. Na arena, quando os outros líderes da seita viram essa cena miserável, instantaneamente sugaram uma lufada de ar frio em seus corações. Todos eles sabiam que, desta vez, o culto do fantoche fantasmagórico estava realmente acabado.